todos cantando. Com Jesus em oração eu vou falar. Jesus me ouvirá. Jesus me ouvirá. E hoje nós estamos excepcionalmente com as crianças e com os jovens, não é? Aqui na igreja. Então eu faço o convite aos jovens que onde vocês estiverem, fiquem de pé. Fiquem de pé. Vamos orar todos hoje de pé. Todos os jovens, não tenham vergonha de ser jovens. João disse: eu vos escrevi jovens ou mancebos, porque sois fortes. E está escrito no livro de São Marcos, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tanto as fases de criança, quanto as fases de jovens, tiveram atenção especial na escritura ali da Bíblia. Vamos considerar isso, vamos honrar isso, ficando de pé e orando. Hoje eu mesmo vou orar, abrindo este nosso trabalho. Eu peço que cada um feche seus olhos e ore em voz alta, falando com Deus à sua maneira. Feche seus olhos. Nosso grandioso Deus e Pai Celestial, com a semana, ó Deus, de vitórias que nós tivemos, nós sabemos, ó Deus, que tivemos vitórias porque tivemos lutas. E estamos aqui, ó Deus, para poder nos encher mais, nos armar com o seu Espírito, porque o diabo está armado contra nós, Pai. O diabo tem usado suas ferramentas contra as crianças, o diabo tem usado suas ferramentas contra os jovens e contra os irmãos e irmãs casados, Pai. Mas nós, ó Deus, estamos aqui para poder provar que não estamos sozinhos. Nós temos a companhia, Pai, ao nosso redor do teu grande anjo. Ó Pai amado, neste momento colocamos toda a congregação, Pai, em especial os jovens e as crianças que aqui estão, e pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre eles, que tu possa ensiná-los cada vez mais a andar no caminho certo e santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, cada um de nós, nem mesmo, ó Deus, o pastor consegue sozinho sem o Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos tua presença e a tua unção sobre cada um, Pai, desde o pastor até, Pai, cada um de nós aqui, que somos membros, ó Pai, desta igreja, que tu possa nos ungir para ser corrigidos, que tu possa nos ungir, ó Deus, para poder continuar neste caminho, cada vez pisando mais firmes, cada vez seguindo mais, ó Deus, a doutrina e o ensinamento do Evangelho. Nós oramos, Pai, com grande gratidão, pois sabemos que receberemos isso, e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos os jovens. Com quem? Com Jesus. As crianças. Jesus. Em oração eu já falei. Jesus me ouviu, eu sei. Agora vamos ao conjunto das crianças, mas antes fiquem de pé. O bom dia vai ser com todos, com todas as crianças e com todos os jovens. Aos irmãos que nos acompanham pela nossa página na internet, o nosso bom dia também vai para vocês. Todos juntos em uma só voz, vamos dizer: bom dia! Bom dia! Bom dia com Jesus. Amém. Agora os jovens podem se assentar e vamos ao conjunto das crianças aqui do Pedregal. Pega o microfone, os jovens se sentem, as crianças levantam. Vamos ficar de pé, as crianças, vocês que são os cantores de hoje. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, em quem que a gente tem que confiar? Confia em quem, irmão Arthur? Fala daí. Em Deus, certinho. E o nosso hino de hoje fala justamente disso. Quando eu tenho medo, eu confio em Ti, no Senhor Jesus Cristo. Tem alguma criança ainda sentada? Não, né? Vamos ficar de pé. O culto, ele tem uma sequência, ele tem os seus momentos. Então tem um momento de ficar de pé, tem um momento de ficar sentado, um momento de cantar, um momento de orar. E tudo isso faz parte da ordem da igreja, da ordem de um culto. O que é cultuar? Cultuar é se reunir com um objetivo em comum, todos no mesmo objetivo. No nosso caso aqui, claro, somos cristãos e o nosso objetivo é cultuar a Deus, é se reunir para adorar e para aprender de Deus. Então vamos cantar, desencosta na cadeira. Isso. Quando eu tenho medo, eu confio em Ti. Eu
faço? E faço uma oração no meu coração, no meu coração. Vem hoje habitar, ó Cristo. Vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Vamos mais uma vez, deu para aquecer a voz. Quando eu tenho medo, eu confio em Ti, somente em Ti, o Senhor Jesus Cristo. Agora, Quando eu tenho medo, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Quando eu tenho medo, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. quando eu tenho medo, o que eu faço? Quando eu tenho medo, eu confio em Ti. E o que eu faço? E faço uma oração Bem forte agora. no meu coração, no meu coração. Vem hoje habitar, ó Cristo. Vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Amém. As crianças estão confiando. Eu falei, e faço. Aí elas, não, vamos confiar mais um pouquinho. Vamos confiar mais um pouquinho, não é? Sentem-se, podem guardar o microfone. Ou melhor, perdoe-me. Vamos ficar de pé, tanto os jovens quanto as crianças. Abram suas Bíblias no primeiro Salmo, Salmo número 1. Escritura totalmente conhecida da mensagem, mas vamos relembrar que, infelizmente, às vezes não estamos vivendo ela. Estamos conhecendo na mente, mas não estamos vivendo. Isso eu falo dessa escritura e de tantas outras. Eu falo de mim antes de falar de cada um de vocês. Infelizmente, nós não estamos vivendo as escrituras como deveríamos. Vamos ler então esse primeiro salmo. Vamos ler todo ele, são 6 versículos somente. Fala o seguinte: bem-aventurado o varão, rapaz, homem, mulher, moça ou criança, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Podem se assentar. Nós vamos assistir um trecho já conhecido, e depois no final faremos vários comentários aqui, vários e breves comentários a respeito do assunto, que é a parte de mensagens subliminares, a parte de utilização dos meios de comunicação. Então vamos assistir um trecho da pregação que vocês já conhecem, feita pelo pastor Josué Irion, que fala mais especificamente da parte de mensagens subliminares. Com o estúdio. ¿Qué ven tus hijos en los Nintendos e en los dibujos animados de la televisión? O que os teus filhos estão olhando nos desenhos, nos cartoons? E nos Nintendos, nos Segas ou Super Nintendos? Temos
dois volumes, o volume 1 e o volume 2. Esse que tem um sticker, o label, aqui é o volume 2. É a experiência que nós tivemos com Catherine Jr. quando havíamos comprado todos os vídeos da Disney e a Catherine Jr. ficaram rebeldes, enfermos. No domingo à noite eu relatei a experiência. Deus nos deu a escritura, Deuteronômio 7:26, não podes trazer à tua casa alguma coisa que está amaldiçoada. No domingo à noite eu te falei da maioria dos filmes da Disney. Existe um boneco ou um cartoon que se chama Power Rangers. Esse boneco do Power Rangers foram proibidos no Canadá. A origem dele é do Japão. Eu fui missionário no Japão durante um tempo, em Okinawa. Power Ranger foram proibidos no Canadá porque a Corte Suprema do Canadá chegou à conclusão que a maioria dos crimes da adolescência que estavam sendo produzidos era produto da violência do Power Ranger. Os Power Rangers foram criados por uma seita satânica chamada Yokamura em 1972 no Japão. Você verá que são seis desenhos. 6 é o número diabólico. Cada cor do Power Ranger é usada no satanismo. E cada nome do Power Ranger é usada na ponta do pentagrama. O Senhor repreenda o diabo nessa noite. O pentagrama é o símbolo de Satanás. Então o Power Ranger nos Estados Unidos está causando uma série de violências que você não pode ter ideia. Por exemplo, os japoneses descobriram que brincar com a máquina de Nintendo 45 minutos somente cada dia irá produzir epilepsia. Você diz epilepsia? Epilepsia, sim, obrigado. No lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, pelas linhas magnéticas e eletrônicas do Nintendo, pela sensibilidade da luz, ela penetra no subconsciente da criança e ela desenvolve o que é the subliminal messages, as mensagens subliminais ocultas que estão detrás desses jogos dos Nintendos. Para que você tenha ideia, quando fomos a pregar na Convenção Nacional das Assembleias de Deus, da Conferência do Espírito Santo da Família no Panamá, um garoto estava brincando, a mãe me relatando a mim na entrada do Hotel Panamá, me disse: Dr. Irion, essa é a experiência que eu tive com meu filho, veja só. Ele tinha 8 anos de idade, tem 8 anos de idade. Ele estava brincando com os Power Rangers no Nintendo, das 8 da manhã até as 12 do meio-dia. De momento ele caiu do banco e ele começou a retorcer. Se diz retorcer, dar voltas. Os seus olhos ficaram para fora e começou uma baba branca a cair da sua boca. Ele estava tendo um ataque epiléptico. Segundo a ciência, é ataque epiléptico, mas a Bíblia diz que é demônios. São espíritos que vêm possuir a uma pessoa. Lembra-se que o garotinho da Bíblia estava com ataque de epilepsia. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. Os discípulos não puderam jogar fora o demônio. Jesus disse: esse espírito somente sai com oração e jejum. Então é uma realidade. Quando o moço se levantou, a mãe, relatando a mim, me disse: eu nunca ouvi dessa maneira. Ele se levantou, pastor Ciro, correu para a cozinha, tomou uma faca, subiu as escadas ao segundo andar, onde estava o seu irmãozinho recém-nascido, e tomou a faca e ia matar o seu irmãozinho de 2 meses. Porque a tradução que vai dos Estados Unidos ao Panamá para os Power Rangers dizem assim: no reason to live, kill yourself. Não há razão de viver, mate você mesmo, te suicida-te. E ele tomou aquilo e ele disse: no reason to live, não há razão para viver. E ia cravar no seu irmãozinho de 2 meses. E a mãe entrou no quarto e quando viu aquilo disse: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. O garoto caiu do berço, estava em cima do berço, a faca foi para debaixo da cama. Você já viu alguém endemoniado? Tem uma força sobrenatural. O garoto tinha 8 anos de idade, 7 para 8. Levantou a mãe dele com as 2 mãos e disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. A mãe colocou as mãos sobre eles e disse: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E o garoto foi livre. Na Argentina, 2 crianças olhando os pitufos. Eu não sei como é que se chama aqui os pitufos, Smurfs. Os pitufos, os Smurfs, assim se chama aqui. Houve um crime nos Estados Unidos em 92, que as crianças amanheceram estranguladas. E até hoje a polícia não descobriu quem é, mas os dedos dos Smurfs,
dos bonequitos de peluche, como ursinhos assim, estavam manchados de sangue. Você sabe que um dos Smurfs é homem e mulher ao mesmo tempo. Ele é bissexual. Eu lhe digo isso porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento ou de informação sobre as coisas. Uma menininha estava olhando para amanhã, um sábado para amanhã, em Buenos Aires, Argentina, esse pitufo. O espírito de lesbianismo saiu da televisão e a possuiu durante 2 semanas. Ela começou a falar como um homem, ela começou a tocar os seus irmãos para levá-lo à cama, e se reuniram os pastores de Buenos Aires, Argentina. Eu tenho a carta arquivada lá em Los Angeles, no nosso ministério. Durante 2 semanas oraram, jejuaram por ela. O Senhor revelou que não era somente um demônio, era um cabeça de uma série de demônios. Você pode chamá-lo talvez de uma legião, que talvez ela tinha uma potestade. No último dia, o sangue de Jesus está neste lugar, nessa noite. No último dia, ele sorriu sarcasticamente, disse: eu vou sair dela, porque eu não resisto o nome de Jesus, mas ela é uma só. Eu tenho milhões de crianças nas minhas mãos. Sabe quem são essas crianças? Seus filhos e os meus. O sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não mais enganará você. Porque a meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã não haja ministros para pregar a palavra. Você poderá ver o bonequinho Barney, que existe Barney no Brasil. Barney não tem. Ele foi produzido por um satanista. Você verá que quando o Homem-Aranha joga a teia de aranha, ele faz o sinal do cornuto, o sinal do diabo. E ele amaldiçoa cada criança que está olhando o desenho, porque ele joga a teia de aranha com o sinal do cornuto, que é o sinal satânico do diabo. Lá nos Estados Unidos saíram agora uns cereais. Se chama cereal aqui, que as crianças comem cereal, cornflakes, cereais. Sabe como se chama? Adam's Family Cereal. Ele vem, escutem bem a estratégia do diabo. O diabo é muito inteligente. Ele vem com pedacinhos de cornflakes, de cereal, em forma de corpo humano. Pedacinhos de mão, pedacinhos de pulmão, pedacinhos de cabeça, pedacinhos de pés, de braços. Quando a criança está comendo, está brincando, ela diz à mãe: look mother, it's funny. Veja, é divertido. Estou comendo um pedacinho de pulmão, um pedacinho de mão, um pedacinho de pé. Quando ele for maior, com 12 ou 13 anos, e ele entrar na escola do junior high, antes de entrar no high school, antes de entrar no científico, na universidade, e ele ir a uma festa sem que os seus pais saibam, e colocar diante dele pedaços de um cadáver para ele comer e ser aceitado no satanismo, ele não terá nenhum problema em fazê-lo. Sabe por quê? Porque a sua mente foi programada. A sua mente foi programada. Quando colocar diante dele pedaços de cadáver de verdade, ele não terá nenhum poder para comê-lo. Por quê? Porque a sua mente foi programada. Quando ele vai comer um pedaço de pulmão ou de mão ou coração, ele dirá, bem, eu fazia isso quando eu era criança, não há nenhum problema. A meta do diabo é essa. Ele não precisa tirar os seus filhos da sua casa. Ele o está da igreja, ele o está destruindo na sala da sua própria casa. O doutor Hermes Espino me disse lá em Panamá: doutor Urion, há uma epidemia aqui no Panamá. Crianças, escute isso, de 6 para 7 anos de idade, depois que olham os desenhos do Power Ranger, pedem uma corda emprestada com o vizinho e se estão suicidando. Crianças de 6 para 7 anos de idade se estão suicidando. Eu vou lhe dar um conselho. Um dos mais desenhos perigosos, danger, que o diabo tem criado se chama Gargoyles. Ele já chegou aqui? Gargoyles foi um satanista que o produziu. E eu vou terminar com isso nessa noite. Você sabe muito bem que Procter & Gamble, o dono, é satanista. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei no domingo à noite sobre Pocahontas. Eu lhe disse a você o que queria dizer a palavra Pocahontas. A palavra Pocahontas quer dizer espírito
invocado do abismo. Poká, espírito rontas abismo, espírito invocado do abismo. Uma criança lá em Nova Jersey, a mãe dessa criança, uma mocinha, uma criança de 7 anos de idade, a mãe comprou todos os filmes da Disney para ela. Ela ficou tão atormentada que ela não podia dormir pela noite. Você sabe o que ela via no meio dos 2 chifres da filme de Beauty and the Beast? O Beauty and the Beast, o filme. Você sabe o que ela via? Vinha um vulto negro às 3 horas da manhã tocá-la todas as noites para estar com ela. Essa menina ficou tão atormentada, que na escola ela baixou as suas notas. Ela não podia dormir, ela estava rebelde. Ela se apaixonou de tal maneira por Pocahontas, que tudo que ela falava era Pocahontas. Ela fez a mãe dela comprar lençóis de Pocahontas, fronhas de Pocahontas, onde você coloca a sua cabeça para dormir no travesseiro, essa parte que vai por fora, de Pocahontas, tudo Pocahontas. A avó dela levava ela na escola dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas de idade, às 9 horas da manhã. O levava, ele dizia: meu amorzinho, amanhã de manhã é escola dominical, Jesus te ama. A menininha dizia: yes, grandma, Jesus loves me. Jesus me ama, amanhã de manhã é escola dominical. Você sabe o que aconteceu? 2 meses depois, a avó chamou a menininha. Sabe o que ela disse por telefone? Ela disse: grandma, stops. Pare, grandma. I don't love Jesus no more. Eu não quero mais a Jesus. I love Pocahontas. Pocahontas loves me. Eu amo a Pocahontas e Pocahontas me ama a mim. Ela disse: vozinha, você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar. Que Jesus é mentiroso. That Pocahontas is truth. Que Pocahontas é verdade. Nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja. Vocês que não estiveram aqui no domingo à noite, essa é a capa do filme do Little Mermaid. Como se chama, pastor Ciro? A Pequena Sereia. Eu mostrei para o pastor Ciro no domingo à noite, para o pastor Toninho. É o pênis do homem, o membro genital masculino, o membro sexual do homem parado para cima das colunas do palácio do vídeo da Disney, The Little Mermaid. É um vídeo de pornografia infantil. Disney é um império satânico. Você não tem ideia o que é Disney. Não tem. Porque o mundo da Disney é the world of fantasy. O mundo de fantasia que é fantasia. Uma mentira que é mentira. Pai da mentira é o diabo. Então é um mundo de mentira. É um mundo de engano. Para vocês que não estiveram aqui no domingo, veja este Nintendo, The Ultimate Add-on, se chama Doom Number 1 e Number 2. Satanás está na capa. Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno. Senta-te, relaxa-te, e o diabo vai ensinar você como chegar ao inferno e desfrutar dos demônios. É um vídeo de uma criança para brincar. Mira outro vídeo que saiu na semana passada nos Estados Unidos. Vai levar um tempo para chegar aqui. Veja como se chama: Diablo. Diabo, Satanás. Não há mais censura nos Nintendo, ou não há censura nos vídeos. Veja este, Doom Number 2, maldição número 2. Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos você tem o Nintendo mais mau e perverso de todos os tempos. Para você entender esse jogo, você deve descer às profundezas do inferno e ficar lá para sempre. Está aqui! O diabo não brinca com ninguém. Ele não respeita crianças, ele não respeita jovens, ele não respeita adultos, nem velhos, nem ninguém. Sua missão é matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor disse em 1 João 3,8: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir o poder do diabo, para destruir as forças do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Seja livre. Seja livre! Temos o número 1 e o número 2 desse vídeo, dessas pequenas coisas que eu lhe falei nessa noite. É 1h30. Você nunca ouviu tal coisa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, terminando, com dor no meu coração. Há um vídeo lá nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Dragões e masmorras. Masmorras em português também, eu acho. Masmorras.
Você sabe que o garoto estava brincando com esse Nintendo. Sangue de Jesus tem poder. Isso pode passar com você. Um filho de um diácono em Connecticut, para o norte, depois Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut. Ele estava brincando. Este vídeo disse para ele: I am the Prince of Darkness. Eu sou o príncipe das trevas. Quando você me buscar em cemitérios e labirintos e caveiras, você vai encontrar o meu poder e você reinará comigo. O garoto começou a brincar e apertar os botões. Então o diabo disse para ele: se você quer conhecer-me, aperte o botão 1. Claro, a curiosidade para isso é para apertar os botões do Nintendo. Apertou o botão e o diabo saiu como se diz, na tela. E disse: My name is Satan. E saiu os chifres e o fogo de lado e disse: se você quer reinar comigo para sempre, aperte o botão 2. Quando o garoto apertou o botão 2, o diabo disse: I got you so, you fool. Eu tenho a sua alma para sempre. Sabe o que o diabo disse a ele? Escreva ao seu pai uma carta. Eu preciso de uma obra que você faça para mim, mas fora do corpo. Sabe o que o diabo disse para ele? Um filho de um diácono. Mata-te e eu lhe darei poder no inferno. Sabe o que o garoto fez? Você sabe o que ele fez? Ele desceu a garagem onde estava o carro do pai, colocou uma mangueira, tirou gasolina, colocou gasolina num balde, pegou os fósforos do fogão da mãe, subiu em cima no quarto. O diabo, sangue de Jesus, te repreenda nessa noite. O diabo estava detrás da porta e o diabo lhe disse: jogue-se gasolina, prenda-se fogo e eu lhe darei poder. E o diabo lhe disse: escreva o que eu lhe estou lhe dizendo para que todos saibam o poder que eu tenho. E o garoto escreveu. O diabo disse que fizesse isso, isso, isso. E quando ele se colocou gasolina, ele se colocou fogo. Ele morreu queimado, se suicidou. O quarto inteiro queimou, mas o vídeo e o Nintendo ficaram intactos. Intactos! Quero que você saiba que satanismo é real. É mais real que tu. Essa é a minha mensagem nesta noite. Nós temos ouvido as vozes dos grandes psicólogos e os grandes psiquiatras nas suas tentativas de entender os mistérios do comportamento humano e da mente humana. E o problema é espiritual, não é físico. Nós temos ouvido as vozes dos homens de guerra, as vozes dos militares, a voz dos ministros de defesa, dos diplomatas, nos ensinando o caminho da paz. Temos ouvido as vozes dos ministros de defesa e dos presidentes da paz em um dia e declarando guerra no outro dia. Nós temos ouvido vozes muito incertas de teólogos que falam de um Deus morto, que o sangue de Jesus não pode perdoar. Como teólogos na Inglaterra e na Alemanha que dizem agora que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. Nós temos ouvido as vozes dos economistas do New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores, e de outras instituições financeiras dizendo que tudo sairá bem. Mas temos a dor, a inflação, depressão, 40 mil pessoas no mundo morrem de fome cada dia. Nós temos ouvido a voz da história, angustiada, chorando, gritando, nos ensinando a nós lições que nunca poderemos aprender ou captar, como a tragédia do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, que hoje se repete em Bósnia e Herzegovina. Nós temos ouvido a voz do próprio diabo, ele mesmo, mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, destruindo, sembrando discórdia, colocando falsa doutrina, guerras entre ministros, dividindo igrejas e preparando ataque massivo contra o reino de Deus. Nós temos ouvido as vozes do rádio, da televisão, do governo, das escolas, das universidades, da tecnologia, do materialismo, da televisão, da palavra impressa, dos jornais. Nós temos ouvido todas essas vozes, mas hoje aqui, nesta noite, na igreja Amém. da Floresta, Amém. Ali nesse final a gente pode ver o desespero do pastor em ver que todas as autoridades, todas as pessoas estudadas, nenhuma delas tiveram a solução para esses problemas. E ele mesmo ressalta: o problema não é físico, é espiritual. Quem prestou bastante atenção viu que ele falou essa frase: o problema não é físico, é espiritual. O irmão Branham, em algumas mensagens no final, quando ele está orando pelos enfermos, ele ressalta: a pior doença que existe é a doença do espírito, e não a doença da alma.
não é? O irmão Brano, ele fala isso em várias de suas mensagens no finalzinho delas. Então eu queria ressaltar com vocês, antes de nós finalizarmos, um pequeno comentário rápido. Irmão André, vem aqui, né? Mas ressaltar o que tem acontecido ali. Ele trata, nós não queremos tratar aqui, eu sei que o assunto ali era mensagens subliminares, mas vejam por outro ângulo, veja pelo ângulo de armas que o diabo está usando contra você, jovem, contra você, criança. O diabo, ele tem usado de todos os artifícios. E, irmão André, fala um pouco sobre esses artifícios que o diabo tem usado, né, nessa era de hoje, além do que o pastor já citou, cite outros. Esse espírito, ele vem para tomar o nosso tempo, né, irmão Jonathan? Porque o diabo sabe que se o jovem se dedicar à palavra, se encher da palavra, com a leitura da Bíblia, das mensagens, ele não pode bater de frente com o jovem. Então a meta dele é essa, é tomar o tempo do jovem, para que o jovem não se encha com a palavra. Eu mesmo tive essa experiência na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu fui um viciado em videogame, PlayStation 2 na época. Eu passava 24 horas por dia jogando videogame. Eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Na verdade tinha, né? Só que essa ocupação de jogar videogame 24 horas por dia tirava todo o meu tempo. Chegava no final do dia com consciência pesada. Era uma sensação muito ruim de ser um prisioneiro daquilo. Era uma sensação horrível. Mas pela graça de Deus eu fui liberto, porque um dia eu parei apenas um minuto, não sei o que foi aquilo, eu creio que foi a intervenção divina, que eu parei para ouvir uma pregação, e nessa pregação eu ouvi essa frase: elimine a causa que cessa os efeitos. Naquele momento eu entendi que eu apenas orando não ia funcionar. Eu tinha que fazer uma parte mecânica, tinha que agir. O que aconteceu? Eu peguei aquela frase ao pé da letra. Eu falei: se eliminar a causa, cessará os efeitos é que eu estou viciado. E qual é a causa disso? É o videogame. Eu peguei o videogame e quebrei. Peguei a marreta, fui lá no quintal de casa e quebrei o videogame. E passei uma semana sem jogar, só que o diabo sempre vem. Porque é aquela coisa, se você se limpa, você tem que ocupar aquele lugar que você limpou. Eu quebrei o videogame, mas eu ainda não tinha aquela força para ler a Bíblia e ler a mensagem. Aí o que aconteceu? Na outra semana eu estava lá na loja comprando outro videogame. Comprei outro videogame e passei mais um tempo viciado. Só que aquela frase ficou no meu subconsciente. Se os espíritos más vão para o nosso subconsciente, aquela pequena frase, elimine a causa que cessa os efeitos, ficou no meu subconsciente. E eu fui lá e quebrei de novo o videogame. E aconteceu isso pela terceira vez. Foi a terceira vez e foi a última. Eu nunca mais joguei videogame. Tem quase 3 anos que eu não jogo videogame. Eu também na época era viciado em Naruto. E aquilo dali, essa frase me libertou. Ou seja, uma pequena frase, um pequeno momento que você dá atenção para a palavra de Deus, se você coloca ela em prática, ela funciona. Ela funciona mesmo. Essa frase tem me ajudado muito em muitas questões da minha vida. Elimine a causa que cessa os efeitos. O que eu quero dizer com isso é que se tem algum jovem aqui que está viciado em algum desenho animado, em videogame, apenas compra essa frase aqui, ó: elimine a causa que os efeitos cessarão. Eu estou aqui como um testemunho, não como uma pessoa boa, mas uma pessoa que esteve um dia aprisionada com aquilo, irmão Jonathan, e essa frase funcionou na minha vida. E Deus sabe disso. Elimine a causa que cesse os efeitos. O diabo, ele veio para tomar o nosso tempo, mas se você dedicar o tempo com a palavra, você vai ser cheio do Espírito Santo e você não vai ser mais um dominado. Você vai começar a dominar essas coisas. Você vai ser o dono da sua vida. Amém. Muito obrigado, irmão André, pela sua contribuição, com a sua experiência, né? Melhor coisa que tem é a gente aprender com quem tem experiência, né, daquilo. E só ressaltando agora, mais uns 2 minutinhos aqui, eu queria falar especificamente sobre uma coisa que tem sido lá naquela época, né? Esse vídeo a gente dá para ver que é um pouco antigo. A sensação da época eram esses desenhos. E a sensação de hoje não são somente esses desenhos. A sensação de hoje é o celular, especificamente. E uma das ferramentas do celular que mais tem tomado tempo, principalmente dos jovens e até mesmo de crianças, é o tal do YouTube. Nós, por exemplo, neste momento estamos tendo transmissão ao vivo pelo YouTube, o que mostra que é uma boa ferramenta. Porém, o YouTube, ele tem tido algumas ferramentas que têm sido utilizadas de maneira errada. Para quem não sabe, na verdade algumas pessoas sabem, mas para quem não sabe é bom saber para poder evitar, né? E é a frase mesmo que o pastor Josué Irion usa: o povo se perde por falta de conhecimento. Então vamos conhecer o inimigo.
E esse inimigo, vamos dizer assim, de certa forma, o YouTube ele tem ferramentas muito boas. Ele tem ferramentas muito boas como transmissão ao vivo. Mas essa ferramenta tem sido utilizada de maneira errada. Muitos jovens, mesmo da mensagem, não sei dizer se do Pedregal, né, notícias correm, mas tem se utilizado dessa ferramenta para poder transmitir o seu dia a dia em casa e tal. Isso tudo parece muito inocente, mas preste atenção no que o irmão André falou. Será que nesse tempo não seria melhor os jovens estarem reunidos lendo a Bíblia, lendo a mensagem? Os jovens têm que estudar, os jovens têm que trabalhar, os jovens ainda têm que conseguir tempo para poder ler a Bíblia e estudar, mas não, estão fazendo transmissão ao vivo no YouTube de coisas à toa. Meu Deus, vamos prestar atenção nesse detalhe. Parece bobeira, mas é a dura realidade. São com coisas pequenas que o diabo tem nos aprisionado. São coisas pequenas. Outra parte também do YouTube, muitas pessoas têm utilizado para poder conseguir número de visualizações. Sendo que o YouTube paga um valor irrisório, coisa de $1, né? Geralmente o cálculo é feito em cima dos dólares, coisa de $1, $2 a cada 1.000, 2.000 visualizações, coisas que não valem a pena. E jovens têm se dedicado em fazer vídeos de assuntos diversos, assuntos que não edificam, assuntos que somente tomam o tempo para poder ter sua cara estampada ali no YouTube. Foi-se o tempo já do Orkut, é isso? Orkut, Facebook, esses outros já estão ficando para trás. O YouTube tem sido a nova sensação. Falando assim em dados científicos, o YouTube, ele tem derrubado toda a audiência de rádio, ele tem derrubado toda a audiência de televisão. Pode ver, qualquer coisa de rádio ou de televisão, se utiliza hoje das notícias que tem na internet. Porque a internet, mais especificamente a partir do YouTube, tomou isso. Mas são informações que vêm de qualquer um. Informações que vêm não de fontes confiáveis. E as pessoas têm se dedicado a isso. Têm se dedicado a poder fazer vídeos a vida inteira, porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Não se iluda. Não se iluda. Dinheiro não vem fácil. E outra coisa, esse dinheiro que, se alguém já ganhou, dinheiro que se ganha dessa maneira, é de maneira ilícita. Ilícita espiritualmente falando. Não é? Para os homens é lícito. Mas será que para o cristão convém? Não é? 1 Coríntios 12:10 ou 10:12, salvo engano. É 12:10 ou 10:12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O YouTube é isso. Pela lei dos homens é lícito, mas não convém. Esse dinheiro não é abençoado. Nem mesmo dízimos e ofertas você deve entregar esse dinheiro, vocês sabiam? Será que esse dinheiro não vai trazer um opróbrio para dentro do tabernáculo, para dentro da igreja? Então, jovens, tenham a sua consciência. Vamos ter cuidado. Eu sei que está na moda, tudo que está na moda, foi-se o tempo em que a moda era televisão, rádio. O irmão Brano mesmo fala, o pastor Aldo sempre ressalta. Eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Se um pregador no rádio que só tinha ali um áudio, e com certeza o áudio daquela época ainda era pior do que o de hoje, difícil de entender. Imagina hoje que você tem imagens, efeitos, som. Meu Deus, será que está mais difícil ou mais fácil de você pegar um espírito? Está muito mais fácil, está muito mais fácil. Então vamos ter cuidado com esses meios de comunicação, mais especificamente com o YouTube. Não se iludam, não se iludam. Essa questão de transmissões do YouTube é ilusória. Isso vai expor a sua vida. Isso vai expor a sua vida. Somente um último comentário. Vi uma entrevista de um bandido. Ele sequestrou a menina e a estrupou. Maltratou ela de todas as formas possíveis. O repórter perguntou nele, naquela maior frieza, dentro do seu espírito errado que estava ali, o diabo sobre ele disse, não foi ele, foi o diabo sobre ele que disse, perguntou, foi difícil você achar aquela moça? Você ter todo o contato para saber o momento exato de sequestrá-la? Não, não foi. Ele falou, sua vida estava toda exposta. Eu vi os seus vídeos no YouTube, eu vi o seu perfil no Facebook, lá ela falava onde ela estudava, lá ela falava onde ela morava, lá ela falava os cursos, onde ela fazia, por que fazia, o que ela queria da vida. Ela expôs a vida dela inteira na internet. Ele foi pesquisando, olhando durante uma semana, duas, quando foi na hora certa, ele sequestrou. Ele sabia o momento exato onde ela não estaria acompanhada por ninguém, onde ela estaria passando, quando seria a pé, quando seria de ônibus, quando seria de carro. Ele sabia tudo, tudo estava ali, tudo. Então, cuidado. Nossas vidas têm que ser escritas e lidas pelas pessoas, mas não na internet, e sim na vida vivida de um verdadeiro cristão. Então, vamos ficar de pé, os jovens, vamos ficar de pé, cada um de vocês. Hoje, crianças, nós não vamos ter o hino da oferta, tá? A oferta que cada um de vocês trouxe vai ser entregue junto com toda a igreja. Vamos adorar a Deus hoje em conjunto com toda a igreja. E no final a irmã Sara vai cantar o hino. Pode preparar lá o seu hino. Eu quero um outro jovem para poder orar aqui na frente. Pode ser você, irmão Samuel? Vem cá, vem aqui orar. Vamos nos livrar disso. Vamos jogar as causas fora
que os efeitos vão parar. Cuidado com as ferramentas Google, YouTube, Facebook, qualquer coisa que esteja na moda, você já pode ficar com a pulga atrás. Na hora que você escutar essa frase, está todo mundo usando, todo mundo tem. Assim, o irmão Magno está lembrando que o trabalho da tarde vai ser em cima do assunto redes sociais. Os jovens vão comentar, não é? Os jovens vão falar também, assim como o irmão André, suas experiências. Então, levem isso para a frase do irmão André e levem essa outra frase também. Tudo que você escutar, está todo mundo usando, mas todo mundo tem. Então, já fica com a pulga atrás da orelha. Ali, com certeza, tem uma armadilha do diabo para você. Com certeza. Se todo mundo tem, todo mundo usa, você não é todo mundo. Você é um santo. Um santo, ele é um separado. Ele não está no meio de todo mundo, ele é um separado de Cristo. Amém? Então seja um santo. Irmão Samuel, vamos orar, então, agradecendo por esse ensinamento que Deus nos trouxe. Feche seus olhos e ore a sua maneira, assim como foi no começo. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor Jesus. Temos um público misto aqui, Senhor, crianças, jovens, adultos, idosos, ó Deus. Cada um com suas fases, ó Pai, cada um com suas dificuldades. Mas eu creio, ó Pai, que essas palavras têm ajudado a cada um, Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude a cada dia, ó Pai, por este mundo tem sido difícil, Senhor Jesus. A cada dia precisamos mais e mais da Tua graça, Senhor Jesus. Não há, ó Pai, como dar mais nenhum passo sem que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Estes jovens, ó Pai, que a cada dia, Senhor, precisa mais da Tua graça, Senhor. Pois este mundo, ó Pai, tem tentado arrastá-los para fora, ó Deus. Mas eu creio, ó Pai, que a Tua palavra é maior, Senhor Jesus. E que se abrirmos os nossos ouvidos a esta palavra, ó Pai, estaremos cada dia mais firmes no Senhor, ó Deus. Ajude, Senhor. Dê graça a cada um de nós, ó Pai. Eu creio, Senhor Jesus, não há lugar melhor para estar senão aqui, Senhor. Não há palavras melhores para ouvi-las, ó Pai, senão essas que estão sendo ditas, ó Deus. Essas que são ditas, ó Pai, a nós todos os domingos. Essas palavras, ó Pai, que são ditas e lidas por nós, ó Pai, em cada mensagem, em cada Bíblia, ó Pai, nas mãos de cada um de nós, Senhor Jesus. Continue, ó Pai, abençoando e guardando, ó Pai, esta igreja e abençoando, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua bênção, pela Tua proteção, Senhor Jesus. E que isso unja os nossos corações e que seja feito uma mudança em nossas vidas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você foi ajudado? Diga amém. Amém. Então vamos dizer juntos que a nossa fé vence o mundo. Estaremos aqui à tarde então, com a fé do Filho de Deus. A fé vence o mundo. Amém. Essa fé no Senhor Jesus vence o mundo. Crianças, voltem aos seus lugares então devagarinho. E nós vamos ouvir um de saída com a irmã Ana Larissa, com a irmã Sara. O irmão, qual é o nome do pequeno? Vai cantar também? Como é que é o nome dele? Natan. Então Ana Larissa, Sara e Natan, cantem o seu hino enquanto retornamos aos nossos lugares. Jesus convida pra com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão
Jesus convida pra